Olá, estamos começando mais um Crisóstomo Cast e este vai ser um podcast especial, pois nós estamos com convidadas para lá de especiais, em alusão ao Janeiro Branco. O Janeiro Branco, inspirado no Outubro Rosa, surgiu em 2014 e o objetivo da campanha é a conscientização da promoção e proteção da saúde mental. E para falar disso, eu estou aqui hoje com a doutora Manuela Crisóstomo. Oi, Manu. Oi, namastê. Ó, já começou no clima, viu aí? Gostei. Estou com a doutora Mara Crisóstomo, médica psiquiatra. Boa noite, pessoal. E também estamos aqui com a nossa amiga Ticiana Rolim, empresária, empreendedora social, engajada e buscadora de si mesma. É isso mesmo, Ticiana? É isso mesmo. Boa noite, pessoal. Namastê também, Manu, para todos os ouvintes, todos vocês. E para trazer as perguntas da juventude, estamos aqui com o nosso editor e roteirista, William. Olá a todos, doutora Manuela, Ticiana, doutora Mara, doutor Márcio Crisóstomo. Então vamos lá, vamos começar. Muito interessante essa campanha, né? Então nós temos, todos os meses, nós temos uma campanha de conscientização e isso é muito importante para chamar a atenção da população e também para angariar recursos, e muitas vezes esses movimentos trazem mais atenção a pessoas que têm problemas como câncer de mama, homens que vão tem preconceito com a prevenção do câncer de próstata, assim como o Novembro Azul. Então tem anemia, tem o mês da doação de sangue, sabia disso? Então tem vários... Tem o suicídio também, na prevenção do suicídio. E para começar o ano, light, zen, o começo do ano é quando a gente faz todas aquelas metas a cumprir e faz uma reprogramação mental muitas vezes. Então nós temos aqui o Janeiro Branco. É muito interessante. Mara, doutora Mara, me diga de onde veio mesmo o Janeiro Branco? Por que disso e qual a importância de nos conscientizarmos para a saúde mental? Interessante que você falou da questão de ser o mês em que a gente está começando o ano, começa a fazer novos planos, como que vai ser, rever o que a gente fez no ano passado. E foi com essa ideia mesmo que o psicólogo, um psicólogo mineiro, propôs essa campanha justo no mês de janeiro, com essa proposta de estamos iniciando o ano, vamos parar para pensar na nossa mente, na nossa qualidade de vida, nos nossos planos. E principalmente é para falar sobre a saúde da mente, não só das doenças mentais, mas do que fazer em prol de uma mente saudável. E isso é muito interessante. Eu tive agora, fiz uma pós-graduação em Harvard, fiquei 1 ano lá e era tudo muito focado na inovação, no empreendedorismo, finanças e no último módulo, já perto do final, tinha um módulo de coaching e nós tivemos também um workshop inteiro com saúde física e mental. Então aquele monte de cirurgião lá em Harvard, tudo se especializando e querendo ver algo muito técnico, e nós tivemos assim um workshop inteiro só de saúde mental, da importância de parar, da importância de se exercitar. Inclusive foi interessante, foram feitos testes conosco, a plateia, de quem dorme mais de 8 horas por dia e assim pode permanecer em pé. E aí, de uma maneira que de 125 pessoas, no final só tinham 2 pessoas em pé. Só 2 pessoas cumpriam todos os requisitos de uma vida equilibrada em prol de saúde mental e física. Mas eu achei muito interessante que eles focaram muito isso num ambiente altamente competitivo como aquele. E aí eu puxo o gancho pelo seguinte: Tice, a gente sabe que você tem uma vida super atribulada, que você é multitarefas. Eu acho que essa descrição que eu dei aqui no início, no resumo, assim, 1/10 das atividades que você faz, porque eu te acompanho, eu vejo aqui nos stories, você está aqui, agora está ali, agora está do outro lado do mundo, agora está na comunidade.
Mas ela é empresária e, enfim, eu queria saber como você faz para tentar equilibrar, ou pelo menos para se manter light nessa sua vida tão cheia de atividades. Então, esse é um desafio, né? Grande e eu fui buscar isso, eu fui buscar técnicas para me manter sã por pura falta de opção. Porque eu era isso, eu surtava, né? Então, chegou um momento que eu disse, eu vou precisar praticar yoga, porque eu não tô dando conta, eu não consigo mais respirar. Eu só respirava quando eu via que eu tava faltando o ar, entendeu? Assim, o meu pensamento era tão rápido que a minha fala não conseguia acompanhar, né? Então eu me vi assim, talvez um burnout, ou, né? A doutora Mara vai falar aí mais sobre isso, mas eu me vi num estado que eu precisei olhar e dizer o que está acontecendo, né? Opa, deixa eu dar uma parada, porque senão vai pegar. Aí, você sentiu isso? Eu senti isso. Alguém te mostrou isso externamente? Disse, Tis, a gente tá te achando, ou você tinha acesso de raiva, ou de explodir mais facilmente, ou em casa, ou no trabalho, ou você notou alguma diminuição na tua produção que te fez pensar isso? Não, era comigo mesmo, assim, de falta de qualidade de vida mesmo, né, assim. E tinha, claro, meu marido, minha família, dizendo que eu estava muito agitada, que eu precisava diminuir a velocidade, tirar metade das coisas que eu fazia. E eu tenho muita dificuldade, porque as coisas que eu faço eu adoro muito, então eu tenho muita dificuldade de diminuir o que eu faço. Então eu precisava realmente olhar para mim, né, por uma questão de saúde mesmo e de querer produzir. Então se eu quero produzir, eu preciso estar bem, né, para poder conseguir. E aí eu me lembro, eu vou fazer yoga. E aí na minha primeira aula de yoga foi engraçado, porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir, né? E durante a aula mesmo eu tive dificuldade, porque eu fazia as coisas mais rápido que o professor mandava. Ele dizia, ainda naquela postura. Então não vou dizer que eu cheguei na yoga, eu digo que eu me achei na yoga, mas eu não vou dizer que a primeira aula foi assim, incrível, maravilhosa, eu fiz perfeito. Não, foi um caos. E eu saí achando assim, rapaz, como é que eu vou conseguir fazer isso? Mas assim, uma coisa que eu quero dizer assim muito claramente é que na hora que a gente decide e detecta isso, a gente precisa de muita disciplina. Disciplina, pra mim, é a palavra-chave. Em tudo na vida, né? Em tudo na vida precisa de disciplina. Mas nesse ponto, pra mim, o que fez a diferença foi a disciplina. Que aí eu comecei na yoga, mas aí você tem que ter disciplina pra meditar. E aí, se você não tem 15 minutos, você faz 3 minutos. Minuto de silêncio. É uma disciplina de você conseguir colocar no seu dia o que é que você acha importante para manter a mente sã. Uma disciplina até para, desculpa interromper, Tícia, até mesmo para respirar. Sim. Porque eu achei interessante que você falou da respiração no começo. A gente esquece de respirar, de parar para respirar. E quando a gente está muito agitado, ansioso, a nossa respiração fica muito curta. Sim. E isso ocasiona uma série de reações fisiológicas no organismo. Você vê isso na yoga. Pronto. Porque aí vem tensão muscular, vem dor de cabeça, vem a fadiga. E na yoga você percebe, você tem que se concentrar na respiração. Você precisa de se concentrar na respiração e ter muita presença, que senão você cai. Porque todas as posturas, se você estiver pensando na sua agenda, você cai, você não consegue fazer. É o aqui e agora. Então né? você tem que estar presente agora, nesse momento, senão você não faz a aula. E na yoga eu vi uma evolução que eu comecei a prestar atenção que em determinada postura, antes eu respirava muito rápido. E hoje mesmo, na minha prática de hoje, né, eu consegui ficar 1 minuto em uma postura simples, que é as pernas esticadas, segurando no pé, com a cabeça, né, na perna, assim, postura relativamente simples. Mas eu consegui, eu só fiz 5 respirações. Então era... E aí você vê isso, a minha evolução, porque antes eu devia fazer umas 200 nesse mesmo tempo, entende? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu vi você falando assim, eu preciso produzir, então eu preciso produzir mais, eu tenho que estar bem. E muitas pessoas podem pensar assim, olha, eu preciso produzir tanto, eu tenho que ter um ritmo tão frenético e tão rápido para ser produtivo, que elas podem pensar que ao parar para fazer esse tipo de atividade que você está falando, seja yoga, seja meditação, ou um determinado tempo tirado do seu dia para isso, pode diminuir a tua produtividade, porque você está desperdiçando, entre aspas, aquele tempo, mas na realidade você detectou exatamente o contrário. Muita produtividade, muita energia, muita saúde, mais foco.
É isso que eu ia perguntar. Você observa mais foco? Mais foco, com certeza. Tem estudos de neuroimagem mostrando isso, inclusive, né? Que quem faz meditação é mais focado nesse caso, um estudo grande de revisão de mindfulness, em que ativa a região cerebral que é focada nessa parte do controle da atenção. Então, uma das questões é melhorar a concentração, de fato, melhorar a regulação emocional. E melhorando isso, você produz mais, você flui mais. Você chega num nível de consciência plena, não é? Na verdade, Eu não sei como era que eu estaria na minha vida de hoje se eu não tivesse isso. Porque ainda assim eu acho que eu posso melhorar todo dia. Agora, assim, na nossa sociedade ocidental, a gente vê muitas pessoas falando, vou fazer yoga. E, na verdade, assim, que é só a prática que é um física, exercício físico, que é um exercício físico. E a gente sabe que vai muito além, né? Porque tem a questão do sentimento, tem a questão da energia. E eu acho que isso é que é o mais difícil de se trabalhar, né? Manu, mas tu sabe que muita gente que eu conheço entra na yoga porque acha que é um exercício legal. Por exemplo, eu só faço yoga na minha vida, né? Enfim, eu tenho 3 filhos, eu não sou uma pessoa com corpo muito maravilhoso, mas eu não sou gorda, né? É certamente saudável. Eu sou saudável e tal. E as pessoas dizem, tu consegue se manter assim só com yoga? Eu digo, vai fazer a minha aula pra tu ver. Porque tem um preconceito também de que yoga é sentar pra meditar e que é um saco. Então aí, assim, algumas pessoas que eu chamo e vão fazer aula não conseguem fazer metade da aula. Suam muito. O Edson é um que sua muito, tá? Ele faz a aula toda, mas sua muito. E você precisa... É muito exercício. A que eu faço, que é Hatha Yoga, com o Didil, né? Ele, assim, foca muito na respiração, muito no relaxamento, muito na meditação, mas muito em exercício físico também. E aí a pessoa vai pelo exercício físico, mas aí ela vai chegando, ela vai respirando. A Isabela, minha irmã, foi pelo exercício físico e hoje é praticante, faz os asanas incríveis, aprendeu a respirar, acalmou a mente, ansiedade. Ela vê os benefícios. E o que eu acho mais engraçado é que ela hoje diz assim, ó, se ela estiver muito estressada, ela, eu preciso ir para minha yoga. Tipo, ela tem consciência de que indo para lá, ela vai voltar para aquela lembrança na consciência de que aqui é ter um lugar de presença, ter um lugar de calma, de foco, entendeu? Um lugar que ela está só com ela, né? Com ela se olha para dentro, né? Essa foi inclusive uma dificuldade minha, porque eu já tive uma aula de yoga, ficar parado, deitado, de olho fechado, sem fazer nada. Delícia. Pra mim foi uma maior dificuldade. Para quem tem um perfil mais ansioso, no começo isso gera ansiedade. Era eu no começo que eu te muito falei, como é que eu vou ansiosa. conseguir fazer essa aula, gente? Eu digo assim, dia de hoje foi quanto? Ele 17 minutos, pareceu que foi 3. Tem isso também, quando você começa, você vai fazer 1 minuto de silêncio e você acha que passou 10 minutos. Você jura que o negócio esqueceu de apitar pra parar, entendeu? Quando você começa a praticar, aí 1 minuto já não faz tanta diferença, aí você precisa fazer 5, né? E aí vai indo, sabe? E aí vai indo. Aí vai parecendo 1 minuto, parece que foi 20 segundos. Vixe, foi muito rápido, né? Isso demonstra o nível de ansiedade. Quando eu normalmente faço em reuniões, algumas reuniões, principalmente no Somos Um, e encontros com amigas, alguma coisa, eu digo, vamos fazer 1 minuto de silêncio? Aí eu boto no aplicativozinho e boto 1 minuto de silêncio. Aí eu pergunto, quem achou que foi demorado? Quem achou que foi rápido? Aí eu digo, isso aí demonstra muito o seu nível de ansiedade. Então você que está nos ouvindo pode fazer esse teste em casa. Vamos fazer esse teste mais tarde no Vamos. nosso evento? Vamos Pronto, começar por ele. Já começa por ele. Vamos começar por ele. E eu vou inclusive colocar a dica do aplicativo que eu uso para Dê a dica logo aqui pra gente. Insight Timer. Como é o nome? Insight Timer. Ótimo. Agora eu queria perguntar aqui o seguinte. A doutora Mara falou uma palavra interessante na explicação dela. Ela falou mindfulness. Você pode explicar um pouco mais para quem não conhece o termo ainda? Mindfulness ou atenção plena, né? O termo usado, termo em português. Bom, dizem que é chamado de o coração budista. É o coração da meditação budista, né? Eles ensinam muito a focar no aqui e no agora, aquilo que a Tia estava falando, de você ficar presente no que você está fazendo de fato. Às vezes até parar para reparar no ambiente, o cheiro, o barulho, ficar aqui, sem pensar no que tem fora dessa sala, o que eu vou fazer depois, o que eu vou falar daqui a 1 minuto, né? Mas
não é só essa parte da meditação, é também o controle de romper com hábitos de comportamento e de pensamentos que trazem emoções negativas para a gente e que dificultam o nosso autocontrole das emoções. Então é bem interessante, é uma prática que mistura a técnica de análise cognitiva com a meditação, para que a pessoa tenha no seu dia a dia mais controle principalmente dessa parte de regulação das emoções, mais atenção, fique mais relaxada. Agora, interessante essa história de você estar presente. Uma das pessoas mais produtivas que eu conheci na minha vida profissional, durante a minha formação, foi o professor Ivo Pitangui. Ele era também um cara multitarefas. Se você soma tudo que ele fez, o número de cirurgias e o número de trabalhos publicados, e divide aquilo no tempo, você vê que não cabe numa vida. É porque tinha uma equipe enorme produzindo aquilo, e ele fazia karatê. Eu acredito que ele era faixa preta de karatê. Eu acredito que isso também ajuda, né? Também ajuda, contribuía muito para isso. Mas ele, numa das biografias dele, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: que ele aprendeu muito na formação dele nos Estados Unidos, aquele foco no trabalho, e depois na formação dele na Europa, ele aprendeu muito o foco fora do trabalho. Então, na Europa, na França, ele via que o pessoal, a primeira discussão que ele teve com o cirurgião quando ele chegou para a formação dele na Europa foi: olha, Ivo, você tem que primeiro aprender que cada tipo de vinho corresponde a um tipo de queijo. Vem cá que eu vou te explicar. Isso era um cirurgião plástico, um dos pais da cirurgia plástica moderna, falando isso para ele. Então aquilo para ele foi um choque, porque ele tinha saído dos Estados Unidos, que era trabalho, trabalho, trabalho. E aí ele tem essa frase no livro que é "No working mind, no mind in work". E ele realmente era assim. Ele era extremamente focado quando a gente estava na clínica, no trabalho, mas quando ele saía, ia para a ilha dele ou estava fora do trabalho, ele realmente estava fora do trabalho, e era o que aparecia mais na realidade, na mídia leiga, era quando ele estava fora do trabalho. E as pessoas diziam assim: ah, mas esse cara fica em ilha só e charlando, tal, né? só charlando, exatamente como diz hoje, que na verdade não era. Ele tinha exatamente o momento de estar 100% presente naquela determinada atividade, inclusive na Santa Casa, por exemplo. Quando ele ia para a Santa Casa, hoje eu imagino tanto de coisa que ele tinha para fazer na clínica particular, para ele tirar aquela manhã para ir para a Santa Casa. Nossa, ele estava realmente presente. Chegava lá, cada queimadinho que chegava lá, crianças, mães, pacientes que eu abordava, ele tinha atenção para todos naquele momento. Eu tenho uma dica para isso, um exercício que foi como eu comecei, né? Eu quando percebi isso, eu comecei a fazer terapia e comecei a buscar mesmo. Quando eu falo buscadora de si mesma, é isso: buscar dentro de mim e fora, e técnicas e coisas para eu olhar para dentro de mim o que é que estava me fazendo daquela forma. Então eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né? E com dicas, com estudos, com meditações, com terapias. E uma delas, a Virgínia, que é minha terapeuta, ela me deu uma dica: você vai fazer um exercício. Quando você estiver tomando banho, você vai ficar repetindo: a água está caindo na minha cabeça agora. Eu agora... Porque tem gente que passa o shampoo e passa de novo porque não sabe que acabou de passar o shampoo. Vocês não já viram essa história? É assim: será que eu passei shampoo? Passei ou não passei? Tá no automático. Tá né? tão no automático. E aí assim, automático. agora eu tô tomando banho, tô lavando meu pé, tô passando shampoo. E aí você fica ocupando a sua cabeça com a ação daquele momento. Eu estou escovando meu dente agora, eu estou escovando meu dente. E fica repetindo. Eu comecei assim um exercício e isso funciona, sabe? Um exercício para leigo, né? Tô falando assim. Eu tô dizendo, na experiência, o que a doutora Mara colocou aqui tecnicamente. E que pra mim me ajudou muito, sabe? Claro que não é sempre, às vezes que eu consigo. Eu acho que mente sã e corpo são não quer dizer que você não surte, não quer dizer que você não tenha doença. Todos os seres humanos têm os seus momentos, né? E sei lá, de você sentir. Não é que você não sinta, é que quando você sentir, você reconhece e você sabe como agir. Então, eu queria já... Controle sobre isso. Eu queria já desmistificar isso, essa coisa: a pessoa é pura alegria, iluminada. Não existe isso. Isso é ilusão, isso é máscara espiritual. É o que eu falo para os meus pacientes, assim, no caso de uma ansiedade patológica.
que a ansiedade faz parte do ser humano. Ninguém zera ansiedade, aquela sensação de preocupação, de antecipar o que vai acontecer, Pois ninguém zera. O que é que eu preciso fazer quando eu sentir isso? Exatamente, saber controlar, não perder uma noite de sono por causa disso. Isso. E aí é onde entra muito respiração, se conhecer. Porque aí quando você se conhece, porque assim, eu, por exemplo, antes, eu só percebi quando eu tava assim, no limite exacerbado de estresse, né? Mas hoje, eu, no mínimo, ontem, eu dei uma surtada em casa, corri pra grama. Eu visualizei raízes nos meus pés, ancorando no centro da terra. Aí eu respirei, visualizei uma luz dourada no meu cóccix subindo até a minha cabeça, me conectando com o centro do universo. Aí eu fiquei lá por um tempo com o joelho um pouco dobrado para não me sentir tão... né? Respirei calmamente, inspirei e expirei algumas vezes. Olhei para a lua, reverenciei a lua, pedi ajuda, vi que estava tendo um momento de estresse e que eu ia dormir agora e que tá... Aí eu vou falando comigo mesma, usando as minhas práticas, fazendo um exercício, dormir. O Edson hoje me perguntou como foi que tu dormiu, eu digo igual uma pedra. Eu acho que o mais difícil é a gente trabalhar as emoções, né? É isso, As coisas não mais quer difíceis. dizer que de vez em quando eu não vou ter um estresse. É. Não existe. Não, Não faz existe, é o mais sentido. difícil, né? É reconhecer Mas as que isso emoções está acontecendo, saber o que fazer. tem que ser vividas, tem que ser valorizadas, né? Então a gente só tem que equilibrar mesmo, é o mais difícil. Agora é o seguinte, é interessante isso que vocês estão falando, porque às vezes o ponto de equilíbrio está no outro. Você falou que o Edson, para quem não sabe, o Edson Neto, esposo da Tiziana, e é um cara super calmo, pelo menos no nosso convívio social, eu ainda estou buscando ver uma imagem do Edson saindo de si. Ele está sempre calmo, pelo menos quando a gente está junto. Mas ele também tem os rompantes dele. Todo mundo. Agora, o que acontece é o seguinte, lá em casa é assim, eu sou um pouco agitado também, procuro fazer várias coisas ao mesmo tempo, e a Manuela às vezes está ali numa calma. Uma vez eu me lembro que eu cheguei para ela e disse assim, mas Manuela, em que mundo que tu tá? Ela disse assim, no mundo da paz. Me deixa aqui. No mundo da paz total, ele chega com maior estresse, aí eu levo a minha calma, olho assim, eu digo assim, eu não vou me estressar não vou nada. Mas o Márcio é engraçado, ele, como você disse, é 1000 tarefas também lá em casa. Então eu acho, a gente falando aí, o Márcio falou do Edson agora, lá em casa é assim também. Ele é hiper e eu sou mais zen. E eu acho que isso acaba gerando um equilíbrio. Super saudável pro casal. Super saudável pro casal. Exatamente. Entendeu? 2 zen demais não sai do canto, e 2 elétricos vão dar choque entre si, não vai rolar. Manuela, nós estivemos, ano passado, nós estivemos 2 vezes na Ásia. Nós fomos à Índia, não é? Fomos ao Taj Mahal, fomos a um templo ver uma adoração, um negócio muito interessante, que olha, nós chegamos de madrugada, todo mundo colocou um lençol, estava super frio, e a gente começou a saudar aquele Deus Shiva a partir de 2 da manhã. Eles começam a preparar até o momento exato, que é 5 da manhã, o sol nasceu naquele templo, e assim, eu realmente senti uma energia muito forte ali naquela experiência. E agora nós estivemos na Tailândia, onde nós também tivemos, eles têm um jeito muito zen de ser. Manuela, conta um pouquinho dessa experiência. O que é que você incorporou aqui na tua rotina depois que a gente voltou da Índia e da Tailândia? Você sabe que essas visitas aí mudam. Você vê que os Beatles, depois que eles foram à Índia, George Harrison mudou ali todo o álbum que eles produziram a seguir, no que eles viram com os gurus indianos e tal. Então tem gente que muda de vida com isso, né? O que é que você incorporou na sua rotina, Manuela? Você que já é zen depois dessas viagens. Eu acho que assim, quando a gente fala de bem-estar, né, de saúde, a gente remete muito a essa filosofia oriental. E eu realmente tinha muita vontade de conhecer essa parte do Oriente, exatamente para sentir isso.
Porque muitas pessoas falavam, meditação, yoga, mas eu queria sentir um pouco disso. E aí quando a gente foi no Taj Mahal, foi tão impressionante a energia daquele lugar, que quando a gente entrou, eu disse, caramba, o que é isso? Que energia maravilhosa é essa? É indescritível. A gente sente o momento na hora, assim. E aí, a partir daquele momento, as coisas... Eu que já sou zen, né? Mas eu acho que foi irradiando, assim. O Márcio estava super tranquilo. Nessa nossa viagem para a Ásia, tanto lá na Índia como na Tailândia, eu nunca vi uma pessoa tão tranquila, entendeu? E aí, depois eu fiquei pensando, eu acho que a cultura, a energia das pessoas, entendeu? O ambiente, a natureza. As pessoas falam com a gente lá, uma calma, sabe? Tudo tentando ajudar. Eu acho que eles se veem muito ajudando o próximo, entendeu? Então, isso passou pra gente. Foi essa energia boa que eu senti. Tanto que eu baixei até um programinha na internet de meditação. E aí eu tô começando, sabe? Guiada pela rede, né? Mas já senti. Quando você falou daquela luz que vai entrando, eu já comecei a fazer uns exercícios. Mas, Manu, quando eu comecei a meditar, eu tinha muita dificuldade e eu percebi que existe um tabu também. Tem gente que diz assim, vou meditar. Aí quer ficar sem pensar nada, mente vazia, e se não conseguir dizer, eu não consigo meditar e pronto. Só que, na verdade, primeiro é um exercício, né? E eu, por exemplo, comecei, como eu tinha muita dificuldade no começo, do silêncio, que hoje eu tô assim, com muita dificuldade de barulho, eu tô com medo de ficar uma pessoa insuportável, né? De tanto chata que eu tô com barulho. Mas no começo, não, a minha mente era muito barulhenta. Então eu não conseguia. Aí eu comecei com meditação guiada. Eu vou dar as dicas ali também. Eu posso falar agora. Eu tinha 3 meditações guiadas que eu baixei na internet. Uma foi um médico dos Estados Unidos chamado Brian Hayes, não sei se vocês conhecem. Outra foi uma brasileira chamada Cristina Cairo. E o outro foi o Prem Baba. Todos os 3, se você botar na internet meditação guiada, com um desses 3, vai ter de 5 minutos até 40 minutos. E aí você escolhe e vai começando. Então eu fiquei tipo assim, mais de um ano fazendo meditação. Eu só conseguia quando eu me sentava e dava o play. Porque aí ele vai falando e você vai fazendo. Hoje eu já consigo fazer isso só, você vê. Eu vi que eu tava num momento assim, vixe Maria, eu não vou conseguir dormir desse jeito. Fui pra grama e fiz sozinha. Mas eu tô nisso há uns 6, 7 anos, né? Então é exercício, é prática, é disciplina. Eu já comecei e eu agora vou puxar a Marina também, para ela ver. Marina, muito vamos meditar? As crianças. Aí já chamei a Marina, ela escuta. 30 Marina, para quem não silêncio. sabe, é a nossa filha de 7 anos. Parece que eu estou imaginando ela meditando aqui. Mamãe, vamos. Marina, você quer meditar? Quero, mamãe. Você sabe o que é? Eu fui explicar para ela. Depois eu quero. A minha filha de 3 anos, Júlia, pratica yoga desde 1 ano de idade. Ai, que legal. Eu trouxe fotos aqui, eu vou mostrar fotos dela praticando yoga. E ela diz, mamãe, vamos meditar? Mamãe, o Didi chegou, vamos para yoga? E ela faz comigo as posturas. Maravilha. Agora, eu queria fazer mais uma perguntinha, que é o seguinte. Embora na teoria seja interessante e é muito bom termos esse controle, mas o mundo hoje está puxando a gente para o lado contrário, não é? Essa conectividade que a gente tem, esse acesso à informação rápida e à comunicação rápida. Ou seja, hoje em dia não tem aquela paciência, eu mandei uma carta e vou aguardar uma resposta. Não, é imediato. É imediato. E isso traz ansiedade. Um grau de estresse muito grande. E além disso, nós temos no mercado de trabalho cada vez mais competitivo, nós procuramos mais nos apresentar muito produtivos. E isso, pelo que eu já percebi, e vocês falaram, a Mara também falou uma palavra que eu achei muito interessante, que é a síndrome de burnout. E Mara, explica pra gente rapidinho o que seria o burnout e se isso tem sido muito frequente. Tem sido bastante frequente, né? Tem um dado recente aí em relação aos brasileiros que estão no mercado de trabalho, cerca de 24% aí apresenta a síndrome de burnout. Nossa, é muito. Um quarto das pessoas. Mas também dizia que 90% dessas pessoas continuam trabalhando. Agora, muitos praticando só o presenteísmo. Vai, mas não produz praticamente nada. Então, não é bem uma doença, mas é uma síndrome que está diretamente relacionada a uma tensão crônica no trabalho, né? Que a pessoa apresenta um completo esgotamento físico e mental. E aí vem vários sintomas físicos de dor de cabeça, tensão muscular,
dor no estômago. E além disso, a parte emocional também, vem a tristeza, a pessoa passa a ter um distanciamento do trabalho, até de um cinismo em relação ao trabalho, cai a produtividade, ela se sente sempre incompetente, fica infeliz no trabalho. Isso é burnout. Isso é o burnout. E quais os sinais que a pessoa pode detectar e que tipo de ajuda ela deve procurar o profissional que começa a apresentar burnout? Quando ela começa a se isolar mais no trabalho, não faz com prazer, vai ali por obrigação, acaba fazendo coisas erradas, quem lida com o público acaba sendo grosseiro com o cliente, porque é como se ficasse não tanto faz como tanto fez. Muitos sintomas físicos, então prestar atenção nesses sinais, eu estou tendo muita dor de cabeça, eu não estou conseguindo dormir, tensão muscular muito grande, o corpo fala pra gente, dá sinais pra gente, e a queda na produtividade, né? Isso é importante também para os gestores, prestarem atenção na sua equipe. Uma das coisas que academias americanas recomendam bastante é programar intervalos regulares no trabalho, né? E sempre comemorar vitórias, trazer um ambiente agradável para o trabalho, trabalhar a relação, os relacionamentos da equipe. Tudo isso é importante para tentar evitar o burnout, que pode acabar abrindo espaço para um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, enfim. E às vezes se perde um bom emprego ou se perde um bom funcionário por conta disso. E qual é a ajuda que se deve procurar ao detectar esses sintomas iniciais, esses sinais iniciais? É importante falar com as pessoas do trabalho, né? Se você tiver um chefe, o seu chefe superior, colegas, conseguir delegar tarefas por um período. E o principal manejo é psicoterapia. Uma psicoterapia que pode ser feita tanto com psiquiatra como com psicólogo, para tentar evitar que isso cronifique, que isso abra espaço para quadros mais graves. Sabe onde é que eu medito, Tiziano? Onde? Na minha cirurgia. Então as pessoas perguntam, você é muito agitado. Olha, quando eu fazia minha residência de cirurgia plástica, alguns professores disseram assim, não, o Márcio é muito agitado. Todo mundo aqui pode fazer transplante capilar, menos ele. E eu sou o que mais faz. Na realidade, só faço isso. É porque você está num nível de presença incrível ali, Estou num nível de presença total, de concentração total, num nível microscópico e num nível de atividade muito importante, não é? Aquele é o momento, não pode ser depois. E uma atividade que dura horas, repetitiva, então você fica repetindo aquele movimento por horas. Então, das duas, uma. Ou eu pensava e meditava, pelo menos no meu conceito próprio de meditação, ou aquilo é muito tedioso. Então, no início eu ficava pensando no trabalho, o que é que eu vou fazer depois e tal, porque eu fico horas implantando aqueles cabelinhos. Mas depois eu fui meditando, eu fico ali olhando, mais ou menos como você falou, a água está caindo na minha cabeça. Eu ficava contando, marcando o tempo, como eu toco alguns instrumentos, então a gente marca o tempo das notas musicais, então eu ficava contando, às vezes, furou, encostou, colocou o cabelo, furou, encostou, colocou o cabelo. Então, para manter um ritmo, a manutenção desse ritmo me levava a entrar num estágio de repetição e às vezes a aceleração daquele processo. E eu relaxo muito durante a cirurgia de transplante capilar. Você sabe que os indianos acreditam que quando a gente repete uma coisa 108 vezes, ela entra no nível do subconsciente, né? Do nosso inconsciente, sai da consciência e você entra num nível meditativo. E é por isso que o japa-mala deles tem 108 bolinhas. E eu tenho essa prática também. Eu durmo, na verdade, com o japa-mala do meu lado. E eu vou repetindo, ou gratidão, ou mantras como sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato, 108 vezes, ou eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço, ou que o amor desperte em mim, 108 vezes. 108, tem esse número mágico. Então, vai ver que tu repete, imagina quantos fios de cabelo. É isso que eu ia dizer, eu acho que eu entro no nível estratosférico de subconsciente, porque eu repito isso milhares de vezes, viu? É por isso que eu tô falando. Esse número deve te levar a um nível de consciência incrível, né? Total. Gente,
O assunto é muito interessante, a gente podia ficar aqui horas, mas nós temos que concluir. E eu gostaria de pedir a vocês ao take home message. A gente sempre deixa o nosso take home message, ou se vocês tiverem algo mais muito importante a falar, vamos passar essa mensagem, porque o conteúdo de qualidade que a gente está passando aqui é muito legal. Então, Manu, qual é o seu take home message? Meu take home message é o seguinte: eu acho que as pessoas hoje em dia precisam se conectarem mais com o coração, né? E se desconectarem mais do mundo virtual. Eu acho que tem que viver o mundo real. É isso, se conectar com a essência, com o coração. Lindo. Mara. Até vou pegar aqui a última fala do Márcio, que você não precisa parar para meditar, parar para cuidar da sua saúde. Você pode fazer isso durante o seu trabalho, durante a sua atividade. O Tis também falou isso, é uma questão de escolha, de praticar, de treinar, e você pode usar técnicas de redução do estresse dentro do seu dia a dia sem parar. Repetindo 108 vezes a mesma Ou coisa. mais. Não sei se pode ser mais, tem que parar em 108? Não, quantas vezes você conseguir. Pode ser mais. É o limite que ultrapassa a consciência, entende? Entendi. Os indianos dizem, né? E eu acredito. William, hoje você está muito... Eu acho que você está meditando durante a gravação desse podcast, William. Você é tão participante, você está meditando. Você repetiu 108 vezes o que durante essa gravação que não falou nada? Fala a voz da juventude. O que você faz para manter esse nível de calma que eu exijo tanto de você? 300 coisas ao mesmo tempo. Você nem terminou a primeira, eu já estou pedindo a 10ª. Como é que você mantém no seu estado de equilíbrio? E hoje eu tô calado porque a Tiziana e a doutora Mara estão dando tanta informação interessante sobre yoga, sobre o nosso corpo. E aí eu não tenho vou nem parar vocês, vou deixar vocês falarem à vontade, que tá muito interessante. Inclusive, acho que devia ter uma parte 2 desse programa, porque faltou ainda falar muita coisa. Acho que foi Fica o convite. Ficou super interessante isso. Tizi, e seu take home message? Então, eu ia falar a mesma mensagem da Manu, por incrível que pareça, né? Se conectar Estamos com o coração. em sintonia. Então, estamos em sintonia, né? Conectar mais com a natureza. Mas já que ela já deu essa mensagem, eu vou aproveitar para falar uma outra coisa mais prática, né? Não desanime se você não conseguir meditar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vez. Tenha disciplina, tenha autopiedade consigo mesma, que você pode se esforçar e conseguir. E eu quero dizer que quem me acompanha sabe da minha vida frenética, um tanto de loucura, e eu quero atestar que eu tenho uma mente sã e um corpo são, porque eu consigo, assim, encontrar os meus gatilhos de ansiedade ou de estresse e atuar com técnicas naquele momento. Então, eu quero encorajar as pessoas e não acharem que isso é um tabu, porque é coisa de gente zen. Não é. Quanto mais agitado você for, mais importante é e mais produtivo você será. Eu sou a prova viva disso. Show de bola. Eu acho que esse Crisóstomo Cast, mais do que especial, trouxe um conteúdo de qualidade e fica a dica do William. Nós teremos um Crisóstomo Cast 2 sobre essa temática, William? Eu acho que merece, eu acho que ainda faltou falar muito. Eu tinha um roteiro de tantas perguntas que ainda caberia aqui 2-3 horas aqui. Perfeito. Eu posso terminar com uma pergunta que pode puxar o próximo podcast? Pode, claro. Quem aqui dorme mais de 7 horas por noite? Fica em aberto. No próximo podcast responderemos. Bom, para que vocês possam encontrar e acompanhar os nossos participantes e saibam mais sobre a sua rotina e vejam no Skin the Game, na prática, o que eles falaram aqui. Doutora Mara, como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? O Instagram é Mara Crisóstomo. Estou por lá. E tem um profissional também? Tem um profissional, que é o crisóstomoguimarães.psiquiatria. E você, Tiziana, como é que a gente pode te encontrar nas redes, no Instagram? O meu é Tiziana RQ. Tiziana RQ. Okay. Doutora Manuela, o seu, por favor. Doutora Manuela Crisóstomo. E o meu, DR Márcio Crisóstomo. E ficamos por aqui com mais esse Crisóstomo Cast em alusão ao Janeiro Branco, mais do que especial. Até a próxima!
Namastê. Namastê. Namastê.